Olá, jacarezinho linguarudo na área. Hoje vou falar para vocês, principalmente para a galera da geração Z. Me diz uma coisa, seu brasiliano. Tu acha que o Plano Real foi só uma brincadeirinha de criança? O Plano Real tirou o Brasil do buraco. A inflação no Brasil, antes do Plano Real 1994, passou por várias fases. Aumentos moderados até uma hiperinflação que chegou a mais de 2.000% ao ano. Vou repetir, 2.000% ao ano. Vou te explicar de forma direta e cronológica para entender o que levou o país à criação do Real 994 menos o RV. Nascimento do Realac ficou mais fácil porque o governo já alinhou tudo ao dólar. Segundo o Banco Central, um RV, ultrassonografia, 11 rea ele igual a 1 urbesumo direto, equivalência aproximada em reais. Só que eu quero dizer para vocês, como um cidadão comum nascido antes da década de 1990, viveu o sonho brasileiro entre 1994, primeiro mandato de FHC, até 1999, no segundo mandato de FHC, o qual soltou as rédeas do país, e tudo o que ele construiu durante um mandato inteiro foi tudo por água abaixo, inclusive o seu sucessor em 2003, em uma entrevista no Fantástico, programa dominical da Rede Globo. Disse que Fernando Henrique Cardoso seria o novo Juscelino Kubitschek ou Getúlio Vargas, se tivesse ficado apenas com o primeiro mandato e pulado fora. Sim, é a mais pura verdade. Eu estava lá, mas sabe quando fala? Eu era feliz e não sabia. Pois é, na verdade eu sabia, mas achava que duraria para sempre aquela estabilidade financeira. Olha só, em 1994, a inflação ainda incomodava. Estava em 916,43%. Em 1998, chegou a 1,98%. Economia equilibrada, poder de compra no topo. Nos primeiros anos do Real 1994 a 1998, o governo manteve o dólar baixo para controlar preços. Funcionava assim: real forte, importados baratos, inflação baixa. Problema: a indústria brasileira perdeu competitividade e o país passou a importar mais do que exportava. Cresceu o déficit externo. Ok, mas nesta época eu trabalhava com importados, nível top, importados legalmente e vendia no comércio com nota fiscal, garantia e tudo mais. Só que aconteceu uma situação tipo rebote, crises internacionais derrubaram a estratégia entre 1997 e 1998. Aconteceram choques globais. Crise asiática 1997. Crise da Rússia 1998. Investidores começaram a tirar dinheiro de países emergentes, incluindo o Brasil. Resultado: o Banco Central gastou bilhões em reservas, tentando segurar o dólar. Os juros subiram muito para evitar fuga de capital. Voltando um pouquinho no tempo, vamos às nomenclaturas de cada década em relação ao nascimento e ano, e depois voltamos para o assunto do vídeo, que é sobre o sonho brasileiro, que realmente existiu. Geração silenciosa. 1928 to 1946, baby. Boomers. 1947, 1964 geração. X. 196, 5198. 0 geração Y. Millennials. 1981, 1996. Geração Z. 19972, 010 geração. Alfa 2011, 12025. Essas gerações refletem as características e experiências de cada período. Então precisamos focar na geração até, no máximo, a geração X, pois esta pegou praticamente tudo o que foi plano econômico no Brasil
e soube entender as mudanças com a entrada do Plano Real. As outras gerações já pegaram a segunda infância e adolescência com o retorno da inflação e o câmbio já instável. Mas mesmo assim, a geração Y, podemos dizer que ainda pode ter sido beneficiada. Vamos levar em consideração pessoas e famílias que trabalhavam no Brasil e ganhavam em reais. Pois bem, quando o Plano Real entrou, a primeira coisa que eles precisaram fazer foi converter a valor da moeda à época no Brasil Cruzeiro Creatinina, 1990 até 1993 Cruzeiro, Real Certificado de Registro, 1993 até 1994 URV, Unidade Real de Valor, 1994, moeda virtual 1 URV, que R$ 2.750. Cruzeiros reais, 2.750 cruzeiros reais depois. Em julho de 1994, R$ 1 R, 1 URV1U, que sobrou após o Plano Collor entre 1990 e 1992. O Plano Collor abriu o mercado às importações muito rápido, reduziu tarifas e proteção industrial, congelou liquidez com fisco da poupança. Consequência direta, muitas indústrias menos eficientes quebraram ou reduziram produção. Setores intensivos em tecnologia ficaram expostos à concorrência externa sem tempo de adaptação. Quando o Plano Real chegou, a base industrial já estava fragilizada. R$ valorizado e a semidolarização nos primeiros anos do real, 1994 a 1998, o governo manteve o câmbio quase fixo. O real ficou muito forte em relação ao dólar. Vários preços passaram a ser mentalmente referenciados em dólar. Isso gerou 3 efeitos industriais importantes. Importados ficaram baratos, máquinas, eletrônicos e bens de consumo estrangeiros ficaram mais baratos. Varejo passou a preferir importar. Resultado: empresas nacionais perderam mercado dentro do próprio país. Exportar ficou difícil com o real valorizado. Produtos brasileiros ficaram caros lá fora. Margens industriais caíram, custos internos dolarizados insumos, aluguel comercial e até expectativas salariais começaram a seguir lógica de dólar. A indústria local produzia em real forte, mas competia com dólar barato. 3 Desindustrialização parcial, mas não total, não foi um fim da indústria, mas uma mudança estrutural. Setores que sofreram muito: eletroeletrônicos, teilaticeito, patos, menores informática nacional, muitas fábricas viraram montadoras de peças importadas, distribuidoras, em vez de produtoras. Setores que sobreviveram: melhor agronegócio e agroindústria, mineração e siderurgia. Alguns polos automotivos com capital estrangeiro, 4 juros altos, o fator menos comentado para manter o real forte e atrair dólares. O Banco Central elevou os juros a níveis muito altos. Financiar expansão industrial ficou caro demais na prática. Era mais lucrativo aplicar no mercado financeiro do que investir em produção. Isso acelerou a mudança do perfil econômico. 5. A semidolarização destruiu a indústria. Socina. O que ocorreu foi um conjunto. Plano Collor abriu a economia rápido demais. Plano Real fase 94-98. Segurou a inflação com moeda forte, juros elevados, reduziram o investimento produtivo. O resultado foi perda de participação da indústria no PIB, maior dependência de commodities e serviços, início do processo que hoje chamam de desindustrialização precoce. Resumo direto um pouco que restou da indústria após o Plano Collor. Enfrentou R$ valorizado, importações baratas e crédito caro. Parte modernizou e sobreviveu.
outra parte virou importadora ou desapareceu. Não foi uma única decisão, mas a combinação de abertura rápida mais câmbio forte, juros altos entre 1995 e 1998, o Brasil realmente parecia ter entrado no primeiro mundo. Eletrônicos novos, carros modernos, supermercados cheios de marcas estrangeiras. Mas isso foi, em grande parte, um efeito macroeconômico específico da primeira fase do Plano Real, que ao mesmo tempo enfraqueceu parte da base industrial. Mas como eu estava lá, eu vi que quando os importados ficaram baratos, a pessoa podia escolher entre um produto fabricado no Brasil com outro ao lado, fabricado nos Estados Unidos ou Japão, por exemplo. A partir daí, o que a indústria brasileira fez? Se vitimizou. Perderam espaço no mercado por não oferecerem qualidade próxima de um importado. O que eles poderiam ter feito indústria nacional, melhorar a qualidade dos produtos e partir para a competitividade sadia. E nós, brasileiros, também nos beneficiaríamos. Mas não foi o que aconteceu. Nos anos 95 menos 98, a China ainda não era a fábrica global dominante. Isso explode depois de 2001. O que aconteceu foi: empresas brasileiras passaram a importar componentes da Ásia. Multinacionais trouxeram produtos prontos. Fábricas locais viraram linhas de montagemou. Seja, não foi uma migração massiva direta para a China. Ainda menos. Foi uma mudança do modelo produtivo. Um estudo do IBRE indica que quase 45% das empresas criadas em 1997 não existiam 7 anos depois, mostrando alta rotatividade empresarial no período. Sabe aquela frase que diz: se o inimigo é mais forte, junte-se a ele? A indústria nacional preferiu entregar produtos ruins, demissão em massa, perda de qualidade, mão de obra antiga que não se reciclou para informatizada, e no início da primeira metade dos anos 2000, muitas migraram para a China e trazerem os produtos para vender internamente no Brasil, com competitividade e qualidade semelhante. Marcas de renome e centenárias passaram a usar a mão de obra chinesa ao melhorar a qualidade dos produtos internos que ofereciam aos brasileiros. Enfim, as que conseguiram sobreviver ofereciam no lugar de madeira MDF ou MDP. Com dor no coração, meus jacarezinhos, lhes digo que houve uma espécie de vingança, entre aspas, quando o dólar começou a subir a partir de 1999, segundo o mandato de FHC. O sonho brasileiro estava no fim e nós acordamos. Foi um sono. E agora vem a parte triste e nojenta. Jacarezinhos, a indústria viu que os produtos importados subiram com a alta do dólar em 199. O dólar já estava sendo cotado próximo dos R$ 2 e em 2003 já estava dentro da casa dos R$ 3. E agora, os produtos nacionais estavam bons para que voltássemos a consumir, já que os importados era vezes 3, não, além de a indústria não ter se reciclado. Neste período, agora ela vem com produtos ainda piores. E agora vocês vão ter que nos engolir. A partir daí, a maioria das peças já sabem o que aconteceu. Até que conseguimos uma certa estabilidade entre 2006 até 2015. Mas não foi a mesma coisa que quando o Plano Real entrou e que as promessas eram as melhores possíveis. Tanto que muitos voltaram para o Brasil, principalmente dos esportes, os quais passaram a ganhar mais aqui dentro do que lá fora. E então, o que vocês acham? Teremos um novo sonho brasileiro ou a nossa nova realidade é isso, como era até o início da década de 1990? Deixem os comentários e diga se você sabia disso. Um grande abraço do jacarezinho linguarudo. Agora eu vou ter que descansar a língua em uma forquilha
e depois volto com outra fofoca da hora. Tchau, jacarezinhos!